Albert Einstein disse o seguinte: existem apenas dois modos de viver a vida. Um é como se nada fosse milagre. O outro é como se tudo fosse um milagre. Eu acredito no último. Olá, eu sou Cristiane Rebelo e esse é o programa Reconstrução Pessoal. Nesse espaço nós ouvimos histórias e conversamos com pessoas que passaram por dificuldades, desafios e estão se reconstruindo com a graça de Deus, tomando um novo rumo na vida, mostrando, e esse rumo que elas tomaram em algum momento, e elas estão nos contando hoje, nos mostram os milagres de Deus dia após dia. E hoje nós vamos ouvir uma história muito bonita, é uma história de milagres e espetacular. Nós vamos conversar hoje com a empresária mineira Adriana Oliveira. Obrigada, Adriana, pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez por estar aqui. A Adriana, eu já disse, ela é uma empresária mineira. Nasceu em Minas, em que lugar? Ouro Verde, Minas. Ouro Verde? Ouro Verde, Bom, Minas. agora você me pegou. Fica perto do quê? Fica mais ou menos, é quase perto da Bahia, é o norte do Brasil, norte, né? É norte, Minas, então já. é tanto que eu sou um pouco confundida com baiana. Ah. Mas eu sou, é o que eles chamam de mineira falsa. Mas é pelo sotaque, né? Eu não tenho o sotaque do verdadeiro mineiro que vem de Belo Horizonte. Então, eu tenho um pouquinho do sotaque baiano, mas eu nasci em Ouro Verde, Minas Gerais. E ali na fronteira, então. Por ali, um pezinho lá e outro cá. Ah, que bom. Você pegou dois bons estados. Né? Bom, você veio para os Estados Unidos há muito tempo? Sim, eu tô aqui desde 2004. 2004. Vai fazer 20 anos agora. Em dezembro agora faz 20 anos que eu cheguei aqui. Ah, ótimo. Eu também cheguei aqui nesse período. E como foi que você veio? Primeiro, por que quis vir para os Estados Unidos e como veio para os Estados Unidos? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque eu acho que muita gente, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo, tem esse sonho, né, de vir para os Estados Unidos, de vir para um país de primeiro mundo. Nunca foi meu sonho. Eu costumo dizer que o meu sonho sempre foi assim, eu sempre tinha na minha mente, eu vou morar em Belo Horizonte, eu vou ter uma bicicleta rosa e eu vou, tipo assim, eu imaginava a bicicleta rosa, eu imaginava com uma cestinha, eu falava assim, cestinha de flores. Exatamente, eu vou morar ainda em Belo Horizonte. Mas a gente faz uns planos e Deus faz outros, né? Então, quando surgiu a oportunidade, eu fui convidada por uma amiga na época, que eu morava na casa deles, ela me chamou para vir. E eu questionei, eu falei assim, não, o que eu vou fazer? Primeiro, eu não falo inglês, e outra, eu nunca saí tão longe da minha família. Eu relutei no início. Mas, olhando para minha mãe, eu vi a oportunidade de vir para esse país para dar uma vida melhor para ela. Nunca foi meus planos de fazer algo para mim. Porque eu sempre acreditei que se Deus quisesse me prosperar, Ele me prosperaria em qualquer lugar, tanto no Brasil como aqui. Mas nós sabemos que no nosso país, infelizmente, é mais complicado. Eu tinha acabado de me formar, eu era formada em professora lá, e infelizmente ia ser difícil. E vindo para os Estados Unidos, né, com aquela mentalidade, nossa, o que eu vou ganhar lá é 10 vezes mais do real, né? Você ainda fazia aquela mudança nos valores. Aí eu pensei, não, acho que eu vou para lá porque eu vou conseguir dar uma vida melhor. E esse foi a minha motivação de vir para os Estados Unidos, principalmente da maneira que eu vim. Eu não sabia, né, quando surgiu o convite para mim vir para os Estados Unidos, eu jamais imaginaria que eu ia passar o que eu passei para chegar nessa nação. Né? Quando não me explicaram, não desenharam para mim, ou melhor, desenharam de uma forma que fez eu entender que eu iria entrar num avião, depois eu ia pegar um carro e num passe de mágica estaria aqui nos Estados Unidos. Não foi assim, minha gente. Sem nenhuma preparação, assim, não te falaram de visto, não te falaram de nada disso? Não, simplesmente falaram que eu iria pagar $10.500 na época e que eu só precisaria de um passaporte. Ok. Chegamos, então saímos do Brasil, saí de Ouro, na verdade nessa época eu morava
em Governador Valadares, que eu tinha saído da minha cidade natal e fui morar em Valadares. Então, quando nós saímos de Valadares, chegamos em São Paulo, chegamos no México. Quando chegou no México, eu descobri que a maneira com que nós iríamos chegar aqui era, além de ilegal, a gente ia ser presa pela imigração, a gente ia passar por um processo inteiro. Só que era um caminho sem volta. Já estava lá, Eu né? já estava ali. Se eu resolvesse falar, não, eu vou voltar, eu estava já com uma dívida de $10.500. Onde que essas mesmas pessoas falaram que se a gente não pagasse, nossa família pagaria. Então, eu tinha colocado a minha família numa situação muito perigosa. Então, eu falei assim, ok. Deus deve ter um plano para isso tudo, né? Vamos embora. Demorou 16 dias para mim chegar aqui. Mas você chegou aonde primeiro? Depois de São Paulo, México, do México, nós fomos fazer a travessia. O que a travessia foi feita numa boia. Nós atravessamos... Vocês atravessaram o Rio numa boia. Fomos pegos pela imigração. Quando nós atravessamos... Eu gosto de contar essa história porque Deus teve um cuidado tão grande comigo ali que, assim, foram coisas que foram acontecendo comigo. Gente, era uma turma grande, eram vários grupos de vários estados do Brasil, mas a turma com que eu estava vindo era uma turma de mais ou menos 6 ou 8 pessoas. E a gente atravessava de 2 em 2. Quando nós atravessamos, que foi mais ou menos umas 3 e pouco da manhã, nevando, um frio, eles colocaram a gente numa boia, né, tipo um X, e para atravessar, quando eu atravessei, que eu tirei o pé da boia, eu enfiei a perna numa lama. Aí, nisso, tudo é muito rápido. Gente, quem assistiu aquela novela da época, América, eu acho que é América que chama, vai entender. Tudo é muito rápido. Você não pensa, você não fala, você só faz. Você só segue comandos. Então, quando eu saí daquela boia, a minha perna entrou numa lama. Eu fui tentar tirar ela com a outra também entrou. E eu fiquei atolada. Só que quando eu fiquei atolada, a turma que estava comigo foi passando. E eu, assim, vagamente ia escutando o ruído, assim, por quê? Porque eles já estavam indo. E um dos meninos, porque quando nós vemos, a gente vê como, tipo assim, 3 mulheres, 3 homens. Então, pra gente não correr risco por ser mulher, eles colocaram a gente como casal. E supostamente esse menino era o meu marido. Ele disse que olhou, Deus usou ele para olhar para trás e ele não me viu. Quando ele não viu, ele voltou. Ele fez o caminho de volta. Eu já estava lá, chorando, desesperada, que ali eu ia morrer, atolada. Então ele me puxou, me tirou daquela lama e continuamos o caminho. Quando nós atravessamos, a gente teve 2, como é que fala? Eles falaram pra gente assim, ó, tivemos dois, como é que eu posso dizer, comandos. Um falou, vocês vão chegar lá do outro lado, ficar parados e esperar a imigração passar. O outro virou e falou assim, vocês vão correr da imigração. Aí a gente ficou assim, e agora? Eu faço o quê? Paro ou corro? Exatamente. Aí nós decidimos correr. Quando nós corremos, gente, coisa de cinema, helicóptero, polícia com cachorro, paisana, carro, aquelas luzes, aquela loucura, mandando a gente parar. E falavam em espanhol, porque a gente estava na travessia do México, né? Falavam em espanhol, falavam em inglês, só não falavam em português. E eu lembro que uma das meninas que veio comigo, na época era minha amiga, muito alta, assim, mais ou menos do teu tamanho, e eu vi um policial pegando ela pro cabelo e jogando ela no chão. Quando ele jogou ela no chão, eu falei pra mim, em mim ninguém coloca a mão. Eu já fiquei na posição que ele mandou ela ficar. Então, ali a gente foi, colocaram a gente no camburão e levou para a imigração. Ali na imigração nós ficamos 3 dias, porque fazia tudo parte do pacote. A gente que não sabia. Era assim que eles trabalhavam. Tinha gente paga lá dentro para colocar a gente aqui dentro. Então, a gente ia pegar uma carta, ia entrar nos Estados Unidos com essa carta. Ok, até então, ok. Fiquei lá dentro, não comi, não bebi, porque eu descobri que tanto o sanduíche como o suquinho que eles davam lá dentro tinha tranquilizante, fazia com que as pessoas ficavam moles. E eu não gosto, eu sempre gosto de estar assim, a par de tudo que está acontecendo ao meu redor. E o medo,
que alguma coisa acontecesse. E eu falei, eu não vou comer e eu não vou beber. Passei mal, desmaiei lá dentro, tiveram que me tirar, fome, né? tiveram que me tirar de dentro. E eu acesa por 3 dias, até que, mais ou menos, vamos colocar aí umas 300 pessoas dentro daquela imigração, dentro de todos os setores. Todos, isso foi na época de Natal, todos tinham pego as cartas e sendo liberados. Quem ficou por último? Eu. Aqui não comia. Aqui não comia. E eu tô assim, mas por quê? O que aconteceu? No momento que eles me chamaram para fazer o meu fingerprint, as minhas digitais, o policial que estava mexendo com o meu caso foi chamado. Quando ele foi chamado, veio outro policial. E o policial que veio me tirou e pegou a menina que estava atrás de mim. O que ele fez? Ele fechou o meu caso, as minhas digitais com o rosto da menina, as digitais da menina com o meu rosto. Só que até eles descobrirem que foi erro deles, eles me acusaram de ser uma terrorista. De fraude? Ah, meu Deus. Aí acharam que eu era uma terrorista. E por eu ser uma terrorista, chamaram a FBI, né, a FBI. E começaram a investigar isso. Demorou mais 1 dia e meio para eles descobrirem o que tinha acontecido. E eu lá não posso voltar para o Brasil, que eu corri o risco de voltar. Eu falei, não posso voltar para o Brasil, eu tenho que continuar. E a menina que veio comigo teve que me esperar, o que eu acabei fazendo uma inimiga, né? Porque ela teve que me esperar, a carta dela foi rasgada, ela já estava pronta para seguir viagem. E depois que, graças a Deus, foi descoberto todo o engano, tudo que eles fizeram, me deram a carta. Só que essa carta me deram 2 meses para mim me apresentar na corte aqui. Só que quando você chega aqui, eu cheguei em Boston, não vim para Flórida, eu cheguei em Boston, e rodeadas de brasileiros, né, na época todo mundo ilegal também, falou assim, Adriana, se vocês se apresentarem, o juiz manda vocês embora. Então, a solução é não se apresente. E eu falei, se eu não me apresentar, como eu vou ficar nesse país? Uma foragida da justiça. Né, você vai estar em todos os computadores da imigração, todos os computadores da polícia como uma fugitiva, né? Como uma pessoa que quebrou a lei assim, em qualquer momento podem te pegar e te mandarem pro Brasil de volta. E eu fiquei assim, eu decidi a não ir na corte, eu decidi a continuar aqui. Eu falei, Deus me colocou, só Ele vai me tirar. Eu sempre tive isso comigo, porque eu busquei de Deus antes de vir para cá. Quando a menina me chamou, eu na época já era evangélica, eu fui buscar de Deus, se era isso mesmo. E Deus me confirmava na tua palavra que era isso. Então, eu criei que Deus ele ia me sustentar e me guardar aqui nesse país. O que ele fez pelos 10 anos. Em 10 anos eu fiquei assim, lógico, nunca dirigi, nunca viajei, nunca fui para canto nenhum nesses 10 anos. Minha vida era trabalho, igreja, casa. Trabalho, igreja, casa. E fiquei assim, por uns 10 anos. Até que um dia eu conheci um americano e casei. Ok, aí resolveu. Esse problema foi resolvido. Não. Como não? Quando você casa com um americano, você resolve seu problema, seu status, não? Seria o certo, né? Mas com certeza não seria comigo assim, né? Ah, ok. Com você é tudo mais complicado. Então parece que tem um outro jeito, né? Então, eu antes de casar, eu já sabia que se eu casasse por casamento aqui, pelo fato de eu ter uma carta de deportação, eu teria que ir no Brasil pedir perdão e para conseguir o perdão. Para conseguir o perdão para ficar aqui. Okay. Então, eu não casei por isso. Na época eu casei porque eu amava, hoje em dia eu sei que não era, né? Então, eu casei, não casei por documento. Fiquei 4 anos com essa pessoa e fui sofri muitas violência doméstica, verbal. Não foi física, mas foram verbais. O que aqui nos Estados Unidos eles dão a maior importância. É violência emocional que você sofreu, então. Por 4 anos. Eu vou chamar a polícia pra você. Você não vale nada. Ameaça, isso é pra lá de violência, você não vale nada, você não é ninguém. Eu sou americano, isso aqui é meu país, você não é ninguém. Esse tipo de coisas. E daí
teve mais coisas. Isso é perverso. Até que um dia eu orei ao Senhor e eu pedi a Deus, sabe, para abrir os meus olhos e me mostrar o que todo mundo via em relação a essa pessoa, que eu era a única que não via. Eu estava completamente cega, né? E um dia eu me humilhei na presença do Senhor mesmo, na sala da minha casa, e eu falei, Senhor, me mostra. Eu não sei qual é o propósito disso tudo, mas as coisas de Deus é tão linda que ele, tipo assim, é no meio disso tudo, ele te honra. Ele assim, quando você se prostra na presença dele e fala, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, eu quero fazer somente a tua vontade. Aí Deus fala assim, você está na posição que eu queria que você estivesse. Né? Agora não é mais você, e sim eu. E ele começou, me mostrou, e eu tive a coragem, né? O que eu falo assim, muitas mulheres aqui nos Estados Unidos, mas mais aqui nos Estados Unidos, principalmente ilegais, elas sofrem violência doméstica aqui e tem medo de chamar a polícia, tem medo de denunciar, por causa do meu status. Eu estive nessa condição. Uma coisa não tem nada a ver não com tem outra, nada precisa a ficar ver. muito claro isso. Exatamente. A polícia vai te socorrer não sem perguntar nada. Exatamente. A polícia ainda vira para você, eles sabem da sua situação, mas a frase que eu ouvi, porque na época o meu ex-marido chegou a chamar a polícia para mim. Ele chegou a chamar e a polícia foi na minha casa. E tipo assim, eu estava sendo abusada, mas foi ele que chamou a polícia para mim. E a polícia foi, e a polícia, ele olhou para mim e falou assim, eu sei da sua situação imigratória, mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te proteger. Então, a partir daquele momento, assim, eu já separada, eu falei, Senhor, eu vou sair dessa. E me separei. E antes de eu me separar no papel, eu comecei, né, a fazer a pesquisa mais uma vez, por causa dos meus amigos que falavam assim, não é justo, você passou por tudo isso e vai sair sem seus documentos, não é justo, Adriana, tem que ter uma solução. E eu comecei a ligar para vários advogados para contar a minha história, contei tudo e todos, principalmente os brasileiros, falavam, teve uma que falou assim para mim, esse país não é para gente como você. Se eu fosse você, eu pegaria as suas coisas e iria embora. Oi? Brasileiros. Eu só falei assim, ó, tá bom, Deus te abençoe, tchau. E desliguei. E eu fiquei assim... Eu vou fazer igual o meme, tô passada. Eu fiquei passada, porque eu falei assim, meu Deus, é a nossa gente, sabe? É onde que nós deveríamos estar, tipo assim, um dando as mãos aos outros, ajudando o outro. Não foi isso que eu ouvi dos brasileiros. Então eu falei assim, ó, sabe de uma? Se foi Deus que me colocou aqui, só Ele vai me tirar. Não vai ser imigração, não vai ser ex-marido, não vai ser ninguém, vai ser Deus. E um belo dia antes de eu assinar os papéis do divórcio, uma amiga minha falou assim, Adriana, tem um advogado americano assim, que dizem que ele é muito bom. Eu falei assim, pra quê? Pra quê? Eu já sei da resposta, entendeu? Eu não posso pegar documento por casamento. Então, pra quê? Ela, vamos lá, nem que seja a última coisa que a gente faz. Aí nós fomos lá. O engraçado é que essa pessoa, ela é minha amiga até hoje, ela sabia toda a minha história, né? E eu entrei na sala de advogado sem nenhuma expectativa, porque eu já sabia da resposta. Eu falei, vai me falar a mesma coisa. A esperança já tinha ido. Já tinha ido embora. Eu falei assim, ó, não vai ser por homem, meu documento aqui, vai ser por Deus. Então, aí eu cheguei lá, conversei, expliquei a situação. Ele me falou a mesma coisa que lógico que ele me falou para mim ir embora, mas ele me falou todas as coisas que os outros advogados já tinham me falado, principalmente a parte de, se você entrar com o seu processo, você tem que ir para o Brasil, e por você estar aqui 10 anos já ilegal, eu duvido que um americano lá vai olhar para você e vai te dar o perdão. Então, é tipo assim, é um risco muito grande. Eu achei muito legal a parte dele. Ele falou assim, eu não te aconselharia a fazer isso. Falei, tá bom. Aí eu estava levantando, né? A gente estava indo embora. Aí ele virou para mim e falou assim, Miss, posso te fazer uma pergunta? Eu, claro, nessa época o meu inglês era um pouquinho assim, porque, gente, eu cheguei aqui em 2004. Trabalhando com brasileiro. Eu não aprendi nada em inglês. Então, o que eu aprendi, estar casada com o americano me ajudou bastante. Eu limpo casas, então mexer com o americano também me ajudou bastante. Então eu já falava um pouquinho, então eu já, tipo assim, eu me coloquei na posição que eu tinha que aprender inglês de qualquer maneira, porque
eu detesto essa ideia de estar dependendo das pessoas para tudo. Então eu coloquei na minha mente, eu vou aprender inglês, e eu aprendi sozinha, sem ir para a escola, sem nada. Então na época eu estava bem melhor do que quando eu cheguei. Então ele me fez uma pergunta se meu ex-marido era americano, original, né? Tipo assim, nasceu aqui, tudo. Falei tudo. Aí ele virou para mim e falou assim, eu vou te fazer uma pergunta íntima. Ele falou assim, você já foi, já sofreu algum abuso, alguma violência? A minha amiga não deixou nem eu abrir a boca. Ela começou a contar a minha história. E ela foi falando, doutor, ela passou por isso, ele já fez isso, e a minha cara ia caindo no chão, assim. E eu fui ficando vermelha, eu falei assim, pelo amor de Deus, não fala isso não. Pelo amor de Deus, para. Aí eu falei em português e ela, eu tenho que contar mesmo, porque ele fez isso, isso, isso. Ele fez mesmo? E fez, mas era a minha história e eu fiquei com vergonha. Mas ele é um advogado. Aí, não. Aí, quando ela contou tudo para o advogado, ele olhou para mim e falou assim, hoje é o seu dia de sorte. Só que eu sabia que não era de sorte nenhuma, né? Era o dia do favor de Deus na minha vida. Aí porque ele falou assim, você tem 50% de chance de conseguir os seus documentos através de violência doméstica. Aí eu, oi? Mas a primeira coisa que saiu da minha boca foi, mas ele nunca me bateu. Porque é só isso que vem na mente da gente. E a gente não quer assim. mostrar pra ninguém que você já apanhou de um homem ou que você já apanhou. Eu falei assim, mas ele nunca me bateu. Ele falou assim, mas você sofreu violência emocional. Entendeu? E isso vale muito mais do que a violência física. Só falar, eu vou chamar a imigração para você, isso é chantagem. Exatamente. Aí ele falou assim, você quer arriscar? Eu falei, doutor, se fosse 1% eu já iria arriscar, imagina 50%. Nada a perder mais. Ali começou um longo processo, me custou mais de $20 mil. Eu sozinha nos Estados Unidos, trabalhando, já morava sozinha, pagando todas as minhas contas. E Deus, assim, no meu processo inteiro, Deus foi abrindo as portas, foi entrando com a providência, foi com o dinheiro. Tinha época que eu não tinha o dinheiro para pagar o que eles me pediam. Eles falaram que eram $3 mil. Eu achei que o meu processo ia ser 3 mil. Era para começar. Era $3 mil. E teve erros da imigração que eu tive que pagar, erros do advogado que eu tive que pagar, porque afinal de contas é o cliente que paga tudo. Então foi um processo bem doloroso, foi um processo assim que bem estressante, mas... Claro, você exposta ali, porque ali... E eu tive que passar por médicos, eu tive que ir para psicólogo, eu tive que passar por terapia, eu tive que contar a minha história, eu tive que abrir uma ferida que não estava cicatrizada e as pessoas iam apertando assim, porque eu tinha que falar, né? Eu tinha que contar e doía, entendeu? Machucava, porque eu falei assim, é minha história. Né, minha história, eu não quero que ninguém... É uma mistura de vergonha. Se sentindo humilhada. Sabe, humilhação, vergonha, de você falar assim, poxa vida. E eu sempre falava pra mim, eu nunca matei ninguém, nunca roubei. Nascemos numa família pobre, de situação pobre, mas minha mãe e meu pai deu uma educação pra gente brilhante. Entendeu? Então eu sempre fui muito honesta com as minhas coisas, eu passando por isso aqui, em outro país, sozinha. E Deus o tempo todo me confortando. Eu questionei Deus várias vezes. Eu falei assim, por que não me deu esse documento assim? Por que eu tive que passar por isso? Para glorificar o nome dele em tudo isso. Porque hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu sou cidadã americana. Né? Tive o privilégio de votar pela primeira vez esse ano. Fiquei tão feliz. E aí minha vida começou a andar. Assim, aí eu comecei realmente a viver o tão sonhado sonho americano, né? Depois que você pega o documento, nesse processo todo da minha vida de 2004 até 2016, perdi minha mãe in between, né, no meio aí minha mãe morreu, faleceu em 2008, eu tive que tomar a decisão de ficar aqui mais uma vez. Eu vim para dar uma vida melhor para ela, e eu continuei para ajudar meu pai a criar minhas duas irmãs, que na época tinham 10 e 11 anos. Mas foi bom, porque você teve essa oportunidade de ajudar a sua família, de ajudar a sua mãe. Exatamente. E nessa época que a minha mãe faleceu, eu não conhecia o americano, não sabia nunca que eu ia passar por todo esse processo. Mas hoje, eu sempre diria o seguinte, muitas vezes as pessoas falam assim, qual o seu propósito, né? O que você veio fazer aqui, por quê? Eu acho assim, Deus, ele precisou me tirar lá vamos dizer assim, da saia da minha mãe e me colocar num país onde que eu vim
crescer, amadurecer de uma certa forma que se eu tivesse lá no Brasil, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. É isso aí. Então, tem um propósito em todas as coisas. Hoje nós estamos conversando com Adriana Oliveira, que está nos contando uma história daquelas. Emocionante, interessante e uma história de milagres. Amém. Bom, Adriana, você então passou por tudo isso, conseguiu seu documento. Agora nós vamos chegar na sua vida atual, no seu casamento. Você é casada já há muitos anos. Agora sim, com o homem que Deus preparou para você, com quem você tem uma bela família. Mas isso aconteceu... em que ano foi que você se casou? Em 2016. 2016. Só que você passou por uma situação de saúde aí, já depois de casada. O que aconteceu? Então, antes de eu chegar no meu problema de saúde, eu tenho 2 filhos, né? A Valentina de 7 anos, onde quando a Valentina nasceu, eu quase morri depois do parto da Valentina. Foi um parto lindo e não acharam, né? Pelos próximos 25 minutos, o médico não achou a minha placenta. E pelo médico não achar a minha placenta e eu sangrando, eu estava morrendo e eles resolveram que ia fazer um ultrassom para saber, né, onde estava a minha placenta, o que estava acontecendo. E descobriram que a minha placenta estava grudada no meu útero, enrolada pelo cordão umbilical. E o médico olhou para mim e falou assim que ia ter que me levar para a cirurgia, que a cirurgia ia demorar de 15 a 20 minutos. 2 horas se passaram. Quase morri durante a cirurgia porque eles não acharam o jeito, a maneira de tirar a placenta. Chegaram a pedir permissão para o meu esposo para arrancar todos os meus órgãos, né? O meu segundo filho não estaria aqui se isso tivesse acontecido, mas Deus falou para mim que ele ia me dar 2 filhos. O Enzo e a Valentina são milagres, porque Deus falou que ele iria me dar. Então, meu marido, na época, não autorizou, né, essa retirada dos órgãos. E o meu médico, que na época cuidava de mim, resolveu que por eu ser muito nova e querer ter mais filhos, que ele ia arrumar outro jeito. Então, graças a Deus, Deus usou ele e ele conseguiu retirar. E passei pela cirurgia. Sem danos maiores. Sem danos nenhum, com a mentalidade de que eu iria ter o segundo filho. Ele perguntou, né, depois de tudo, se eu queria ter mais filhos. Eu falei, lógico que eu quero, com toda a convicção do mundo. Eu falei, lógico que eu quero. Porque eu sempre pedi a Deus 2 filhos, né? Independente se fosse 2 meninas, 2 meninos, mas eu quero 2. Então, eu engravidei do meu sonhado Enzo pequenininho. Quando eu engravidei do Enzo, eu fui diagnosticada com placenta prévia. O que ela poderia se deslogar a qualquer momento, o Enzo poderia morrer, eu poderia ter uma hemorragia. Sua placenta gosta de dar trabalho, não, né? É incrível, né? Eu poderia morrer e eu passei 9 meses, com essa frase do médico. Toda vez que eu ia no médico, eu ouvia isso. Mãe, a qualquer momento, cuidado com o que você faz, que a qualquer momento essa placenta pode romper e ele pode morrer, você também. Então, foi um trabalho na minha mente, assim, muito grande, sem contar que ali eu tive que colocar a minha fé em ação, porque eles queriam me colocar de cama, eles queriam me colocar para vários lugares, e a Valentina, na época, tinha 1 ano e pouco, não tinha nem 2 aninhos. Tinha um bebê, você não tinha nem como ficar quieta. Exato. E eu falei assim, eu não aceito, eu não vou viver como... curtir essa gravidez como se eu estivesse doente. Eu não estou doente, eu vou ter essa criança, vai nascer trabalho de parto, porque ele falou para mim que quando completasse 28 para 30 semanas, a placenta poderia se inverter, né? Ela poderia voltar ao normal. E eu lembro que um dia ele virou para mim e falou assim, eu vou te mandar para o hospital de risco. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a sua placenta assim. Quantas semanas tenho ainda? Nós não chegamos nas 28, 30 semanas. Eu acho que eu dei muito trabalho para os médicos. Eu acho, não, eu tenho certeza. Aí ele falou assim, mãe, é a vida do teu filho. Eu falei assim, eu sei. Você não acha que eu amo meu filho? Eu amo meu filho, eu amo minha vida. Mas eu não vou. Porque você falou 28 para 30. Quando completar 28 para 30, se a placenta não tiver acontecido, eu aceito o que vocês quiserem.
Mas até lá, por que eu tinha isso? Porque eu orei. Eu falei para Deus, eu não aceito esse diagnóstico. Eu não aceito isso que o médico está falando. O Senhor é o médico dos médicos, então a última palavra é tua. E se o Senhor me deu seu filho, esse menino, esse filho, ele vai nascer saudável. E o Enzo nasceu. O Enzo nasceu lindo, 24 horas depois, foi um trabalho de assim, intenso. Não, e ele nasceu parto normal? Normal, assim. E o engraçado, de normal não tem nada, não é? Nem um pouquinho. E o engraçado é que quando eu tava lá pro Enzo nascer, né, durante o parto, o coração do Enzo, porque eles não descobriram que o Enzo estava com um cordão todo enrolado no pescoço. Então o coraçãozinho dele ficava oscilando. Então, tipo assim, foi tão tenso que teve uma hora que eles falaram assim, mãe, vão ter que fazer uma cesárea de emergência. Eu falei, não vou não. Por que eu falei isso? Porque eu também não sabia que o menino estava com esse problema. Eu falei, não vou. É como se eu tivesse nadado e morrido ali na praia. Eu falei, não vou. Não aceito, vamos tentar mais uma coisa. Mãe, já fez muito tempo. Não quero, vamos tentar alguma coisa. Aí me colocaram numa posição, Enzo nasce, parto normal. Graças a Deus. Para tudo eu tenho um propósito. Quando o Enzo nasceu, 24 horas depois, descobrimos que o Enzo tinha um problema seríssimo de saúde. O Enzo nasceu sem esôfago. E além de nascer sem esôfago, o pulmão dele era conectado com o estômago. Então ele teve que ficar no hospital por 2 meses e 13 dias, passou por várias cirurgias e depois foi para casa. Imagina se eu tivesse tido a cesárea. A minha vida, o meu pós-parto foi todinha indo para o hospital todo dia. Eu vivia no hospital. Valentina no Baby City, meu marido trabalhando e eu lá no hospital. Então, foram 2 meses nessa luta até que ele veio para casa. Ele veio para casa com um hospital nele. Ele veio com máquinas, ele veio com muitas coisas. Então, foram 10 meses o processo do Enzo para ele ficar 100% recuperado, onde que eu era a única que conseguia dar comida para ele. Ele passou por um processo. Mas quem olha para o seu filho hoje jamais diz qualquer coisa. Nossa. Eu não sei se ele tem alguma cicatriz no corpo, deve ter. Tem. Mas você olha para ele assim? Não, e o bom do Enzo, que assim, ele ter um Enzo na vida, principalmente o meu filho, é ter assim, pequenos ataques do coração. Porque assim, ele sempre apronta. Entendeu? Ele vira para você e fala assim, mamãe, engoli uma moeda, porque eu quero que a moeda cresça na minha barriga e dá dinheiro, porque eu vou comprar uma casa e ficar rico. Onde que nós vamos parar com essa moeda? No hospital. Chega lá para tirar a moeda, ele olhou pro médico e falou assim, doutor, o médico falou, né, Bari, o que aconteceu que você engoliu uma moeda? É porque eu estava com fome e a minha mãe não me dava comida. Aí eu olhei pro médico e falei, tá tentando me pôr na cadeia. Aí eu, dá uma olhada pra ele, doutor. Ele tem lá cara. Não, ele é chonco, né? Ele é parrudinho. Eu falei, ele tem cara de quem anda passando fome. Então, meu filho, você não pode fazer isso não, Enzo. Porque antes da moeda, antes de completar 1 ano de vida, ele colocou uma garrafa de veneno na boca, com a língua, ele abriu e engoliu. Veneno que eu limpava a sonda, que ele teve uma sonda. Sim, tá. Aí aí eu fui limpar a sonda, ele pegou com a mãozinha de tão esperto que ele sempre foi e engoliu. Fui investigada pela polícia. A polícia foi atrás de mim no hospital, foi dentro da minha casa, investigou tudo e chegou para mim e falou assim, mãe, eu vou colocar que foi um acidente. Eu tive que chamar o policial num cantinho, enquanto o Enzo estava sendo atendido. Eu falei assim, pode contar uma história de 2 minutos? Resumi a história do Enzo para ela. Eu falei, você acha que se eu tivesse a intenção de fazer algo com esse menino, eu teria passado por 11 meses para ele estar aqui onde ele está? Não, eu teria feito lá. Então, foi um acidente, eu não tenho culpa. Só que aí sim fica no seu histórico, né? Tipo, a criança já sofreu isso. Aí depois eu vou para a igreja, o menino pega metade de um hot dog, de uma salsicha, engole, fica estoque, tem que chamar a ambulância. Aí depois ele vai lá, engole uma moeda, foi para o hospital. Aí olharam para mim e falaram, não, alguma coisa, tá tentando fazer com essa criança. Aí essa história do Enzo todo me causou um problema de saúde, né? Porque foi um estresse muito grande com ele, para ajudar ele chegar onde que ele chegou. Então, quando em março, que o Enzo fez 1 ano, que ele tirou a sonda, que ele foi 100% liberado de tudo, graças a Deus, já comia sozinho, não precisava mais de mim estar ali, tendo aquele sufoco para fazer ele comer. Aí, isso foi em março, quando foi 6 meses depois, eu sofri um derrame cerebral.
um stroke, onde que eu tinha 39 anos. Na época, durante aquela época que ninguém poderia ir para o hospital com você, ninguém poderia estar em vários lugares. Então, eu sofri um derrame na minha casa, não sabia que eu tinha sofrido um derrame. Fiquei na minha casa com o meu cérebro morrendo aos poucos, a parte frontal, por 36 horas. Porque eu não sabia que eu não tive sintomas de derrame, eu não tive sintomas de tipo assim, ela sofreu um AVC, né? Que no Brasil fala AVC. Então, meu marido me levou para o hospital depois de me perguntar algo no meu telefone e eu não conseguia falar. E como eu falo muito, ele falou assim, algo está errado, né? Ela não está falando. Não, ninguém percebeu que você fala muito. Isso é uma coisa assim que não deu para notar. Olha os nossos convidados. Não, ele não notou. Nem um pouquinho. Ele notou ainda. Aí ele me levou para o hospital, né? Chegou lá, simplesmente me jogou lá. Mas o engraçado é que o derrame, ele não aconteceu para me matar e nem para me alejar, porque eu saí sem sequela nenhuma depois de 36 horas, né, que eu tinha sofrido derrame. Os médicos ligaram para ele, pediu ele autorização para fazer a cirurgia no cérebro. Eu tive acúmulo de líquido no meu cérebro, na parte de trás. Ele aumentou bastante o tamanho, então eu tive que usar um dreno. E por que isso tudo, né? Às vezes a pessoa fala assim, olha para ela, nem parece que teve, mas foi um tratamento de Deus comigo. Antes de eu sofrer o derrame, até antes de eu... Lembra? Depois de tudo que eu passei, eu sempre quis ter uma família. Sempre pedi a Deus uma família. E Deus me deu uma família. Ele me deu. Eu me emociono de contar essa história porque hoje, olhando para trás, eu vejo assim, o quanto eu negligenciei o que Deus me deu. Né? Porque às vezes você pede tanto Deus uma bênção e quando Ele te dá, essa bênção, se você não tomar cuidado, ela se torna uma maldição na tua vida. Né? Porque você deixa de adorar a Deus, né? E começa a adorar outras coisas. E na época que eu pedi uma família que Deus me deu, veio a Valentina, depois veio o Enzo com todo o sufoco. Eu tinha um Deus na minha vida que não era o meu Deus. Era o meu cabelo. Às vezes, quem me conhece, quem sabe da minha história, sabe o quanto eu era apaixonada e fascinada pelo meu cabelo. Eu não faria nada que viesse a estragar o meu cabelo. Eu não saía na rua com vento para não estragar o cabelo. Eu não ia nem praia. Quantas vezes o meu marido foi para a praia e as crianças acordavam, eu levava as crianças até ele na praia, deixava lá, a Valentina chorando. Mamãe, fica aqui com a gente. Eu falei, filha, mamãe vai estragar o cabelo, mamãe vai para casa. E eu voltava para casa. Eu ficava no meu sofá. Eu ficava vendo televisão, eu ficava no celular enquanto a minha família estava lá curtindo, o meu marido fazendo memórias, né, com as crianças e eu fora. Se você olhar fotos minhas antigamente, só ia ver Enzo, Cláudio e Valentina na praia. Onde está a Adriana? Em casa. Não é porque eu estava tirando as fotos, porque eu estava em casa. Então, o meu cabelo era o meu Deus. Nada acontecia com esse cabelo, porque eu não deixava, eu perdi a amizade, eu dava tapa na mão das pessoas, ninguém trisca no meu cabelo, ninguém faz nada. E um belo dia, onde eu acordei numa cama de hospital. Eu contei meu testemunho na época, foi bem emocionante para mim, porque enquanto eu estava naquela cama de hospital, o Espírito Santo, ele ministrava no meu coração. E ele falava assim, se você morrer hoje, qual o legado? Que memórias? O que você está deixando por Enzo e Valentina? O que eles vão lembrar? O que você está fazendo com a família que você me pediu e eu te dei? E aquilo ali mexeu comigo de uma tal maneira que eu acordei, a cirurgia foi bem aqui na ponta da cabeça e eu acordei com a metade do meu cabelo raspado. Assim, eu achei desnecessário, né? Ainda briguei com o médico até eu entender o processo. Eu ainda falei, por que rasparam o meu cabelo? Né? Estão tentando me deixar feia? Não, tentando salvar. Tentando me salvar. E eu falei assim, e eu briguei, eu falei assim, e quando Deus começou a falar comigo, ali naquela cama, eu comecei assim, meu Deus, como eu estava cega, né? Como eu estava doente. Né? Porque como eu posso colocar o meu cabelo acima de tudo, acima do meu Deus, acima da minha família? Como eu posso deixar de viver algo com meus filhos porque eu não posso desmanchar a escova do meu cabelo, porque meu cabelo não pode ficar feio? Quem sou eu? Né? Quem é a Adriana? É o cabelo, né? Eu sou identificada por causa do meu cabelo? Ou eu sou a imagem e semelhança de Deus? Quem era a Adriana? Então foram várias perguntas que naquela cama de hospital, sozinha,
né? Porque naquela época ninguém pôde nem me visitar, nem ir lá ficar comigo. Eu tive tempo suficiente. Eu tive tempo, assim, de 3 semanas para falar assim, Senhor, me perdoe. Aceitei o processo, né? Porque eu falo assim, que quando você aceita o processo, quando você aceita o que Deus está fazendo, ele passa mais rápido, né? É tipo assim, 1, 2, 3, já foi. Quando você reluta... que dói menos, que é menos complicado. Exatamente. Então, quando você reluta ali para entender, Deus vai falar, não, então você vai ficando. E eu lembro que eu falava para os médicos assim, olha, eu sou linda de qualquer jeito, cabelo raspado, apenas um troço feio que tava. E eu falo assim, gente, eu sou linda, eu sou isso, eu quero ir para casa, eu quero cuidar, eu quero ver meus filhos, eu quero abraçar meus filhos, eu quero ver meu esposo. E cabelo cresce. Cabelo vai crescer, né? E eu lembro que o médico falava assim para mim, eu vou te mandar embora, não é por causa dos seus exames, porque se eu olhar pelos seus exames, você vai ficar aqui. Mas é por causa da sua atitude, a sua garra, a sua vontade de viver. Uma nova Adriana nasceu depois do derrame. Uma nova pessoa, uma nova Adriana, uma nova mãe, uma nova esposa, uma nova amiga nasceu. Através. E o cabelo? Então, o cabelo foi muito interessante. O que aconteceu com o resto? Porque rapou um pedaço. Cheguei em casa, a Valentina olhou para mim e falou, mamãe, que fizeram no seu cabelo? Eu falei, rasparam, filha. Aí nisso, liguei para minha cabeleireira na época e falei assim, vem aqui agora. Chegou lá, todo mundo sabia o tanto que eu era apaixonada por cabelo. O pessoal sofreu mais do que eu. Eu já tinha aceitado o processo e na minha mensagem ficava assim, gente, é só cabelo. É só cabelo. Então, ela fez uma escova, ela tentou amenizar, né, depois de um longo banho, né, porque você fica no hospital 3 semanas sem tomar banho. Então, eu tomei aquele banho e ela escovou. Menina, quando ela escovou, ficou parecendo uma ponte. Aqui troço assim pra cima, aqui tudo... Não, ficou muito engraçado. Tudo raspado, aquele negócio, e eu falo assim, Senhor, tem misericórdia. Raspa. Quando eu falei raspa, todo mundo olhou pra minha cara e disse, o quê? Não, Adriana, não faz isso não, só corta baixinho. Eu falei, gente, raspa. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Eu sou linda. Aí eu me aceitei, né? Ali no processo já me aceitei. Eu tinha pavor da minha testa. Eu achava que a minha testa era enorme. É tanto que a escova, eu só andava de franjinha, era pra tampar a testa. Não tem nada errado com sua testa? Não, Pra te falar a verdade, hoje em dia eu olho no espelho e falo, não tem nada de errado, é com você, né, sua louca? Qual foi a testa? Aí, quando eu falei com ela, raspa, até ela olhou pra mim e falou assim, você tem certeza? Você quer que raspe? Eu quero. Raspa. Raspamos, passamos máquina, acho que foi a 0 ou foi a 1. Ficou bem baixinho aqui, tudo grampeado, né, porque tava com os grampos ainda. Lindo. Não, perfeito, né, parecia o sol batia, chegava a brilhar. E aquele negócio ficava assim, saí do hospital sem sequela nenhuma. Para honra e glória do nome do Senhor, não tive sequela nenhuma. O meu marido, ele brinca que ele disse que eu saí sim com uma sequela. Eu falei, gente, ela saiu falando mais do que ela falava. Ele disse que eu não parava de falar. Dizendo que meu amigo, eu fiquei 3 semanas sem falar. Eu falo assim, Adriana, você tem que... Adriana, aí o que é, gente? Deixa eu falar, eu quero falar. E eu contava a minha história, contava todo mundo. E assim, tão orgulhosa, né, da pessoa que saiu do hospital, aquela que entrou ficou e outra saiu. E hoje em dia eu curto, sabe? Eu curto a minha família. Se eu escovar o cabelo, amém. Se eu não escovar o cabelo, amém. Tá do mesmo jeito, não tem problema. Se as pessoas olharem e falar que tá feio, eu falei, não tô porque eu sou linda de qualquer jeito. Independente do cabelo escovado ou não. Não é problema, não é problema. De maneira alguma. Curto a minha família. Hoje em dia a gente vai em praia. Eu lembro que depois do derrame, nós fomos num parque de água com as crianças. E a Valentina, e eu falei pra Valentina, né? A mamãe vai no salão, na água. Ela, você vai molhar o cabelo? Eu falei, a mamãe vai molhar o cabelo. Ela chorou quando eu entrei na água. E eu chorei junto com ela, né? Porque ela falou assim, mamãe, você tá entrando na água com a gente? Eu falei, tô, filha. Essa aqui é a sua mãe, agora é a nova criatura. Entendeu aí? Hoje eu vou em praia, hoje eu ando, hoje eu faço caminhada com eles no vento. Hoje o cabelo vai pra lá e vem pra cá. Hoje não importa. Tomo banho com ela. Antigamente eu faço assim, filha, esse vapor vai desmanchar a escova da mamãe. Ela fala, coloca a touca. A touca também vai desmanchar a escova. Então, tipo assim... Nossa, não, eu era escrava do meu cabelo. Eu não tenho vergonha de falar porque hoje eu sou mulher liberta. Isso, né? Eu sou liberta. Deus me libertou disso aí, mas eu era escrava do meu cabelo. Então, eu acho que o derrame foi para isso. Foi um tratamento. Um tratamento. Foi um tratamento de Deus. Bom, Adriana, o diretor ali já está me mandando
Antes que ele me jogue a placa aqui, nós vamos ficar por aqui, mas eu espero que você volte para a gente continuar, ok. para a gente conversar sobre outras histórias, Claro. que eu sei que são muitas aí nesse com meio. certeza. Você tem outras histórias E para me muitas. contar. Foi muito bom você estar aqui. Sua presença foi edificante, porque é uma história Obrigada. muito bonita. Obrigada. É uma história que faz a gente olhar o mundo de um outro jeito. Com certeza. E ver também como a nossa vida é frágil, não é? Como é um grão de areia, não é? Quem somos nós? Mas que Deus é fiel. Amém. Verdade. E Ele nos protege. E Ele nos guarda, e a vontade dEle acima de qualquer coisa para todos nós. Para todos aqueles que Ele criou. Muito obrigada, tá? Espero, como eu já disse, que você volte. Eu que agradeço. E para você que esteve conosco, eu queria ler um pedacinho aqui do trecho que está em Efésios, onde o apóstolo diz o seguinte: porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Tenha uma semana abençoada, tenha um dia abençoado e permita que Deus faça infinitamente mais na sua vida. Até o nosso próximo encontro.